Senhoras e senhores, parlamentares, autoridades, boa tarde. O cerimonial anuncia o início da reunião solene em homenagem ao Dia do Padre e à outorga de medalha de ouro Cidade de Manaus a Vossa Excelência Reverendíssima, o Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, conforme requerimento número 1174/2019 e Decreto Legislativo número 470/2019, respectivamente, de propositura do vereador Elias Emanuel. E convidamos para presidir esta reunião solene o vereador Elias Emanuel. Você acompanha imagens ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma solenidade de medalha de ouro Cidade de Manaus, que será entregue ao arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Lembrando que esta é uma propositura do vereador Elias Emanuel. Autoridades, nobres vereadores, senhoras e senhores, muito boa tarde. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene em homenagem ao Dia do Padre e também que trata dos desafios da Igreja Particular de Manaus diante do Sínodo da Amazônia e a outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus a Vossa Excelência Reverendíssima, o Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Convidamos para compor a mesa diretora desta reunião solene Vossa Excelência Reverendíssima Dom Sérgio Eduardo Castriani, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Manaus, nosso homenageado. Convidamos a Sua Senhoria, a Senhora Maria da Conceição Sampaio, Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. A Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, neste ato representando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Excelentíssimo Senhor Desembargador João de Jesus Abdala Simões, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Sua Senhoria, Deputada Estadual Terezinha Ruiz, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O Excelentíssimo Senhor Doutor Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, Defensor Público Geral do Estado do Amazonas. Sua Senhoria, o Senhor Capitão Capelão José Alex Bento, neste ato representando o Comando Militar do Amazonas.
Excelentíssimo senhor Brigadeiro do Ar Maurício Carvalho Sampaio, comandante da Ala 8. A sua senhoria, o vereador Rosivaldo Cordovil. A sua senhoria, a vereadora professora Jaqueline Pinheiro. E a sua senhoria, o senhor professor Gedeão Amorim. Registro ainda a presença do presidente da FEAM, Marcos Vinícius, que está aqui conosco, e também o presidente da Fundação Amazonas Sustentável, Virgílio Viana. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido o mestre de cerimônia para fazer uma breve leitura sobre o Dia do Padre e a biografia do homenageado. O Dia do Padre é comemorado todos os anos no dia 4 de agosto, data da festa de São João Maria Vianney, desde 1929, quando o Papa Pio XI o proclamou padroeiro dos padres.
O padre é um dos membros do clero da Igreja Católica, um sacerdote consagrado por um bispo, cuja missão é evangelizar, celebrar a Eucaristia, ouvir confissões, ministrar o batismo, o sacramento da cura, abençoar os fiéis. Historicamente, o padre é uma figura de grande importância, influente junto à comunidade, pois é considerado semelhante a de um pai, que intercede por seus filhos diante de Deus. Dom Sérgio Castriani nasceu em Regente Feijó aos 31 de maio de 1954, filho de Aurélio Castriani e de Ana de Melo Castriani. Estudou na Escola Estadual Professor José Domiciano Nogueira, em Regente Feijó, São Paulo. Iniciou seus estudos no Seminário Menor da Congregação do Espírito Santo, em Emilianópolis, e no Instituto Ellen Keller, em Adamantina, ambos em São Paulo. Graduado em Filosofia no Instituto Poulard de Placé, Faculdade Nossa Senhora Medianeira, em São Paulo, obtendo licenciatura. Realizou o noviciado em Salete, Santa Catarina. Cursou Teologia no mesmo Instituto Poulard de Placé, no Instituto Pio XI. Seus primeiros votos foram em 1975 e os perpétuos em 78. Recebeu a ordenação presbiteral em 1978 em São Paulo. Como padre, seu primeiro trabalho foi realizado na cidade de Feijó, no estado do Acre. Em 84, retornou a São Paulo, onde foi diretor da Casa de Formação dos Estudantes de Filosofia de sua congregação religiosa em São Paulo, na Vila Mangalô. Foi ecônomo da Casa Provincial em São Paulo, conselheiro-geral de sua congregação, época em que viveu em Roma, na Casa Generalícia. Foi nomeado pelo Papa João Paulo II, bispo da Prelazia de Tefé, no Amazonas. Foi membro delegado pela CNBB na 5ª Conferência Geral do Episcopado. Em 2012, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Manaus. Recebeu o palio das mãos do Papa Francisco na Basílica de São Pedro em 29 de junho de 2013. Em 2015, participou do Sínodo dos Bispos sobre a Família, convidado pelo Papa Francisco. É articulista dos jornais Amazonas em Tempo. Possui décadas de convivência com os povos da floresta. Dom Sérgio chegou à Amazônia há 38 anos, no dia 15 de março de 79, na cidade de Feijó, no Acre. Há 18 anos, iniciou seu trabalho missionário em Tefé, onde foi ordenado bispo no dia 9 de agosto de 98. No dia 12 de dezembro de 2012, foi nomeado arcebispo de Manaus, tomando posse no dia 23 de fevereiro de 2013. Atualmente, faz parte da Comissão Episcopal para a Amazônia. Seu lema é: habitou entre nós. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, convido o proponente, vereador Elias Emanuel, para fazer a outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus a vossa reverendíssimo arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Câmara Municipal de Manaus, 17ª Legislatura. Certificado de outorga. Decreto Legislativo número 470, de 5 de agosto de 2019. Fica concedida a Medalha de Ouro Cidade de Manaus a Vossa Excelência Reverendíssima Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Manaus, com base no artigo 173, inciso 4º do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Manaus, de propositura do vereador Elias Emanuel Rebouças de Lima, realizado às 14 horas do dia 8 de agosto de 2019, no plenário Adriano Jorge, Paço Municipal dos Manaós, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara.
Neste momento, convidamos o vereador Elias Emanuel para que se dirija ao dispositivo para fazermos a entrega dos diplomas em homenagem ao Dia do Padre. Antes, porém, gostaria de registrar as presenças do vereador Amaury Colares, do secretário Luiz Alberto Carijó, do secretário Fábio Alho, do secretário Eric Gamboa, da secretária Daniela Benayon, que veio também representando a Manaus Previdência, a Adriana Elias, que veio representando a Censa, portanto, o Raul, que veio representando a Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Peço ao vereador Rosivaldo que possa assumir aqui os trabalhos enquanto vou ao dispositivo, e o Paulino também, que está conosco. Começo a chamar os padres homenageados. Padre Roberto Maria José Valicurte. O Padre Roberto tem 54 anos de vida sacerdotal e sempre trabalhou em prol dos povos indígenas da nossa Amazônia. Muito obrigado, Padre. Nós é que somos dignos da sua presença. Os índios agradecem. Muito obrigado. Padre Valdecir Maier Molinari. Queria chamar um casal amigo meu, a Bebeta e o Maurino, para que viesse aqui dividir comigo a entrega desse certificado, desse diploma de honra ao mérito, ao Padre Valdecir. Eu fiquei tão emocionado com o Padre Roberto que esqueci de ler a nominata aqui, o que nós temos no diploma. A Câmara Municipal de Manaus homenageia Vossa Reverência pelo relevante trabalho evangelizador que tem levado fé e esperança ao povo católico da nossa Amazônia na busca da valorização da vida humana. Que o Espírito Santo continue a iluminar o seu ofício sacerdotal, Padre Valdecir Maier Molinari. Padre Miguel Macintosh. Padre Miguel, sacerdote redentorista também de muitos anos de dedicação ao nosso povo. Começou no Pará, não foi, Padre? Isso. Sou um ano em Pará e 50 anos aqui no Amazonas. Merecem os nossos aplausos. Padre Celestino Sereta. Padre Celestino Sereta, também sacerdote palotino, e é da paróquia da Ieda, que vai dividir comigo essa entrega. Por favor, Ieda. Padre Higínio Mazuki. Padre Higínio Mazuki, sacerdote oblato de Maria Virgem. Em nome de toda a Arquidiocese de Manaus, setores do interior.
Muito obrigado, padre. Muito obrigado. Chamo o Frei Paulo Xavier para receber a homenagem. Para receber a homenagem em nome de Frei Dino Alberati. Frei Gino Capuchinho não pôde vir porque está lá nos Altos dos Solimões nesse momento, numa visita à comunidade indígena. Não é isso, Frei Paulo? Exatamente. Frei Gino é o itinerante, está no rio Içá, subindo o Santo Antônio do Içá, naquela região dali. Está visitando as comunidades ribeirinhas. E olha, quando o Frei Paulo era seminarista, o Frei Gino sempre gostou muito de andar, Dom Sérgio. Aí ele ia da paróquia de São Sebastião lá para o terreno dos Capuchinhos, no quilômetro 13 da 174, ia e voltava a pé. Exatamente. Muito obrigado, Frei Paulo. Muito obrigado. Padre Martin James Lowman, sacerdote diocesano. Quem receberá a homenagem em seu nome será Padre Hilton Brito de Oliveira, Pároco da igreja do Manaquiri. Padre Hilton acabou de chegar em Manaus, estava fora e fez questão de vir aqui representar o Padre Martin. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você. Devo dizer que o Padre Martin está agora no processo de cirurgia, então rezemos por ele. É um grande missionário na Amazônia, e meus parabéns a todos esses homens que trabalham dedicadamente ao reino e ao povo de Deus na Amazônia. Muito obrigado mais uma vez, Padre. Padre Egídio Schwab. O Padre Egídio Schwab mora lá em Presidente Figueiredo. Há algum tempo ele não está mais de batina, mas tem um relevante serviço prestado às comunidades da Amazônia, principalmente no recorte histórico dos índios Waimiri-Atroari, que moram à margem da BR-174. Bem, eu queria lembrar neste momento especialmente as dezenas de mulheres que nos últimos 50 anos dedicaram a sua vida encarnados na realidade indígena em aldeias da Amazônia, como por exemplo a Terezinha Weber ali, que trabalhou durante em torno de 20 anos com povos indígenas, de primeiro contato encarnado na realidade deles. Obrigado. Muito obrigado, Egídio. Minha memória, a dona Dorothy. Frei Geraldo King. Frei Geraldo King veio lá das Barrancas do Madeira. Estava em Nova Olinda do Norte e veio aqui para receber essa homenagem em nomes dos freis Thor. Terceira ordem. Muito obrigado. Obrigado. Os franciscanos da terceira ordem regular. Muito obrigado, muito obrigado. Um minuto só, Frei, vamos fazer de novo. Padre Ronaldo Colavecchio. Padre Ronaldo, sacerdote jesuíta da Companhia de Jesus. Padre Justino Sarmento Rezende. Padre Justino Tuiuca vai ser o único padre indígena que vai participar
do Sínodo da Amazônia no Vaticano. Filho de São Gabriel da Cachoeira, já fez uma palestra para o Papa. Quando terminou a palestra, ele pediu do Papa uma bênção, e o Papa pediu dele um abraço. Recebo esse papel bonito em nome dos povos indígenas e povos amazônicos, que é o tema do Sínodo da Amazônia. Que o Papa Francisco possa dar para nós muita esperança, e com esse sentido de pertença à igreja é que eu vou participar do Sínodo, levarei com vocês todos no meu coração e na minha voz. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Zenildo Lima da Silva, reitor do Seminário Arquidiocesano São José. Padre Zenildo, que é responsável pela formação dos nossos seminaristas. Eu não sei se eu errei na conta, mas acho que foram 12. O número é sugestivo, não é? Só não vamos saber quem é Pedro, quem é Tomé, para que a gente não se pergunte quem é Judas, não é? Acho que eu fiquei por último porque, no fundo, eu sou um privilegiado. Porque eu pude beber nessas fontes que me antecederam, não é? Aqui estão alguns dos que foram meus professores, meus mestres, colegas e pessoas cuja história inspirou, não é? Cuja dinâmica de vida fascinou, e de repente nós nos vimos participantes na mesma missão. Então eu estou novamente privilegiado de poder contemplar esses homenageados aqui. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Convido o vereador Elias Emanuel para que retorne ao seu assento para que possamos dar continuidade a esta cerimônia. E nesse momento passo a presidência desta solenidade ao nobre vereador Elias Emanuel. Neste momento, ouviremos o coral Vozes de Ouro do programa Conviver no Parque Municipal do Idoso, com a música Nossa Vida é Missão, Paneiro, Amazonas Moreno e Oração de São Francisco.
Neste momento, assistiremos a um vídeo sobre os desafios da Igreja Particular de Manaus frente ao Sínodo da Amazônia, apresentado pelo senhor Virgílio Viana, presidente da Fundação Amazônia Sustentável. Mas gostaria de fazer o meu agradecimento ao coral que veio lá do Parque do Idoso, a regente Eide Aragão, e também agradecer à presidente da Fundação, Dr. Thomas, doutora Marta Moutinho. Vamos aplaudir de novo o coral. O Virgílio Viana, presidente da FAZ, vai fazer uma breve apresentação. Não é um vídeo, é uma apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Queria, na pessoa do vereador Elias Emanuel, cumprimentar todos e saudar as autoridades eclesiásticas aí, na pessoa do meu amigo Dom Sérgio Castriano. Inicialmente, eu acho que nós temos uma oportunidade de ouro de visitar esse tema tão estratégico que é o Sínodo da Amazônia. E quando o Elias Emanuel me pediu para fazer uma reflexão para vocês durante 15 minutos, eu acreditei que isso pudesse ser um momento muito especial, não só pelo fato de termos homenagem ao Dom Sérgio e todos os demais membros da igreja aqui saudados, mas para toda a cidade de Manaus aqui representada também na Câmara. Não sei como é que passa daqui os slides, se tiver um controle. Virgílio, a Jamile vai passando. A Jamile passa. Então, eu vou fazer um sinalzinho para a Jamile, assim, de próximo, Jamile. Vou começar dando um panorama do mundo. Desculpa, Esse Virgílio. é o planeta Terra. Pois não. Vamos fazer uma apresentação de, no máximo, 8 minutos, ok? Tá, obrigado. Está perfeito. Tinha planejado 15, mas a gente aperta. Esse é um panorama do planeta Terra, ano a ano, desde o início do século passado. Quanto mais amarelo, maior é o aquecimento. Isso é a soma de todos os sensores da Terra. Quanto mais escuro, mais mudou. A mensagem muito simples é: nós vivemos um momento de aquecimento global. Próximo. Esse é o aumento da concentração de carbono na atmosfera, que está aumentando muito rapidamente, é fruto da ação nossa, dos homens. Próximo. Isso aqui é um enchente que eu peguei no Rio Madeira, em 2014, desci de voadeira desde Manicoré até Novo Aripuanã, e essa é uma casa que ilustra o desastre que foi essa maior enchente de todos os tempos. E aqui a mensagem é: a mudança do clima, ela já está afetando a todos, em especial aos mais pobres, que têm menos capacidade de resistir a esses impactos da mudança do clima. Pode passar? E aí aqui foi a seca, recorde nós tivemos em 2010, e assim são os fenômenos extremos que estão aumentando em frequência em todo o mundo, inclusive na Amazônia, e com o mesmo impacto diferenciado sobre os mais pobres. Próximo. Isso é um panorama do mesmo aquecimento na América Latina inteira. Quanto mais laranja, mais quente está, e os cenários são de aquecimento mais agudo disso. Próximo. Pode passar? E queria parar os slides aqui com a questão da poluição do ar. Muitas vezes as pessoas acham que a queimada é uma coisa que só diz respeito a quem está no interior e não a quem está em Manaus. Então, uma das coisas que é importante que todos tenhamos clareza é que nesse período de verão, Manaus tem níveis de poluição do ar piores do que São Paulo, piores do que a maior parte das cidades do mundo, por causa das queimadas. E isso tem impacto sobre as doenças cardiovasculares, além de doenças respiratórias. Bom, queria colocar esse primeiro pano de fundo para dizer assim: é nesse contexto que o Papa Francisco convocou o Sínodo da Amazônia. O Papa escreveu um documento importantíssimo que se chama Laudato Si, que é louvado seja, e que faz uma exortação não apenas aos católicos, mas a toda a humanidade, para que a gente reflita profundamente sobre
como nós estamos tratando mal a criação de Deus. E fazendo uma exortação para que nós sejamos, como a Bíblia conclama, jardineiros da obra de Deus, para que nós possamos cuidar e não destruir a obra de Deus. E acredito que vai ter uma apresentação na sequência da minha, falando de mais detalhes do sínodo, mas o sínodo é uma reflexão da igreja sobre os novos caminhos da atuação da igreja na região. Mas não é só para a igreja, é para toda a sociedade. E nisso o Papa Francisco é extremamente singular, talvez seja a maior liderança da humanidade, de todos os credos religiosos, e ele fala para todos. Então, quando ele se dirige à Amazônia, e ele fala que ele busca uma nova igreja, uma igreja com rosto amazônico, ele fala também de repensar o estilo de desenvolvimento que nós temos feito na Amazônia. O estado do Amazonas é privilegiado porque teve a Zona Franca de Manaus, mas o estado do Pará tem um maior número de assassinatos de conflitos de terra do Brasil. E por que tem esses conflitos? Quem desmata, em grande parte, não são pequenos agricultores, são grileiros de terra. E isso está ligado à violência, e tenho certeza que vários dos padres aqui homenageados trabalharam com essa realidade dura e desafiadora, que é a violência da grilagem de terra na Amazonas. E da indústria madeireira ilegal, do garimpo ilegal. Então, quando o Papa chama uma reflexão sobre a Amazônia, nesse contexto de mudanças climáticas, isso é algo extremamente oportuno. E queria acrescentar que nós vivemos uma ameaça, Elias, de um ponto de colapso ecológico na Amazônia. Nós temos mais ou menos 17% de desmatamento na Amazônia, e a ciência nos diz que algo em torno de 20% nós podemos ter como se fosse um efeito dominó. O que acontece é, quanto mais quente fica o clima, mais instável é o período seco, quanto mais prolongada a estação seca, maior é o risco de incêndios, quanto mais incêndios, mais a chuva demora a cair, porque a fuligem afeta o sistema de chuvas, e quanto mais a chuva demora a cair, mais é a frequência de incêndios, e isso vai levando a um efeito dominó. E nós estamos prestes a isso. Então, por isso que toda a ciência, e isso eu estou falando aqui não uma posição pessoal, mas é uma posição da quase totalidade dos cientistas que trabalham sobre esse assunto, é que nós estamos num momento de uma urgência climática na Amazônia. E nós vivemos agora um contexto de aumento do desmatamento. Então, eu acho que uma casa legislativa como essa, como a Câmara Municipal, ela faz muito bem, dá um espaço para uma reflexão dessa natureza, porque Manaus deve ser, a meu ver, a capital da sustentabilidade global. Aqui é a capital simbólica da Amazônia. Ela está no centro da Amazônia. Ela está no lugar protegido por floresta por todos os lados. Então, eu acho que essa visão estratégica de Manaus como a capital do pensamento do Papa Francisco, né, e capital da ciência da sustentabilidade, é algo que gostaria de deixar como mensagem para vocês, ao agradecer esse espaço do vereador Elias Emanuel. Muito obrigado. Muito obrigado, Virgílio. Faço o registro da presença do nosso bispo auxiliar, Dom Tadeu, que está aqui conosco desde o início da solenidade. Neste momento, convidamos o excelentíssimo vereador Elias Emanuel para fazer o seu pronunciamento. Queria convidar a vereadora Jaqueline para que pudesse assumir aqui a presidência enquanto eu faço uso da palavra. Com a palavra, proponente, Sua Excelência, senhor vereador Elias Emanuel.
Muito obrigado, senhora presidente, vereadora Jaqueline. Cumprimento a mesa, Vossa Excelência Reverendíssima Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus, secretária Conceição Sampaio, da Assistência Social e também da Mulher, a deputada Terezinha Ruiz, que se faz presente, a desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, neste ato representando o Tribunal de Justiça do Amazonas, e faço o registro que é também voluntária da Fazenda da Esperança, excelentíssimo senhor desembargador João de Jesus Abdala Simões, muito digníssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, excelentíssimo senhor doutor Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, defensor público geral do Estado do Amazonas, na oportunidade representando o governador Wilson Lima, sua senhoria, o senhor capitão capelão José Alex Bento, neste ato representando o Comando Militar do Amazonas, da Amazônia, o excelentíssimo senhor brigadeiro do ar, Maurício Carvalho Sampaio, comandante da ala 8, e os meus companheiros vereadores Rosivaldo Cordovil, Jaqueline, Gedeão Amorim e o vereador Amauri Colares. O vereador Amauri Colares foi quem deu o título de cidadão de Manaus para o Dom Luiz. Eu disse, não, Amauri, dessa vez, dá licença que quem vai fazer isso sou eu. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, Dom Sérgio, povo de Manaus, eu sempre que venho a essa tribuna faço discursos de improviso, mas hoje, para não ser traído pela memória, eu resolvi escrever. Foi primeira página do jornal New York Times no domingo retrasado. O desmatamento na Amazônia aumentou e rapidamente. A capa da revista The Economist desta semana diz: o Brasil tem o poder de salvar a maior floresta da Terra ou destruí-la. Aqui mesmo, desta tribuna, na semana passada, o prefeito Arthur Neto fez esta constatação. Ele disse: o mundo não se interessa mais pelo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, com todo o carinho que tenho pelos cearenses, dizia o prefeito, mas quando o assunto é Brasil, as atenções, meu caro Carijó, estão voltadas para a Amazônia. A Igreja Católica sabe dessa realidade. Não é à toa que está voltada para a realização do Sínodo da Amazônia, que já foi iniciado pelo Papa Francisco em janeiro de 2018, em Puerto Maldonado, no Peru, quando ele se encontrou com os povos indígenas. Foi um momento histórico, com mais de 2.000 indígenas de todas as partes da região. Ali começavam os preparativos para o grande conclave deste ano, que será realizado no Vaticano no mês de outubro. A Amazônia é uma região geográfica latino-americana, que é compartilhada por 9 países. Desse território, 67% pertencem ao Brasil. São 7,8 milhões de quilômetros quadrados, 38 milhões de habitantes, dos quais cerca de 3 milhões são indígenas. Estes formam 390 povos, dos quais 137 não contatados ou voluntariamente isolados. Com 240 línguas faladas, pertencentes a 49 famílias linguísticas, uma imensa riqueza cultural, histórica, religiosa, étnica, hoje mais do que nunca ameaçada. Dom Sérgio, a igreja está na Amazônia não como aqueles que têm as malas prontas para partir depois de terem explorado tudo o que puderam. Desde o início, a igreja está presente na Amazônia com missionários, congregações religiosas, sacerdotes, leigos e bispos. E lá continua presente e determinante no futuro da região.
Queria convidar todos a refletirem sobre o que diz o documento de Aparecida. Disse, a propósito da Amazônia, incluindo o forte apelo ao respeito e à salvaguarda de toda a criação de Deus que confiou ao homem, não para que explorasse rudemente, mas para que a tornasse um jardim. Estas são palavras do Papa Francisco aos bispos brasileiros na 28ª Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em 2013. Agora, me permitam falar um pouco do nosso homenageado. Dom Sérgio, o senhor soube fazer as malas vindo de São Paulo para a nossa região há 40 anos. No dia 15 de março de 1979, chegou em Feijó, no estado do Acre. Em Tefé, já no Amazonas, iniciou sua trajetória de bispo em 1998. Dom Sérgio é um homem das entranhas, dos rios e matas. A prova disso é que, quando foi escolhido pelo Papa Bento XVI para dirigir a Arquidiocese de Manaus, estava numa de suas visitas pastorais na paróquia Imaculada Conceição, em Carauari. E vejam como as pessoas desconhecem a Amazônia. O núncio apostólico não compreendia a dificuldade de encontrá-lo para dar notícia. Foi preciso usar o auxílio da radiofonia. Homem habituado a falar com a gente simples do beiradão, lembro, Dom Sérgio, quando o senhor foi pela primeira vez fazer sua participação nas manhãs de domingo na radiodifusora com o jornalista Paulo Guerra, para dar sua mensagem à igreja. Confessou a satisfação de estar diante de um microfone que muitas vezes serviu de canal para lhe informar no interior. E agora, naquele momento, o senhor ganhava um espaço cativo para falar com a igreja do Amazonas inteiro a partir de Manaus. Desde fevereiro de 2013, o senhor carrega o báculo da nossa arquidiocese. Lembro-me também que fui o primeiro repórter a lhe entrevistar pelo Amazonsat, diante do novo desafio. Dom Sérgio, eu não esqueço, naquela noite, quando o senhor humildemente saiu lá do arcebispado, na Joaquim Nabuco, foi a pé até o Palácio Rio Negro, na 7 de setembro. Dado o seu recado, voltou para casa, a pé, sem ninguém a lhe acompanhar, além de Deus. Me atrevo a dizer que, talvez pisando no centro histórico de Manaus, pedia ao Pai sabedoria diante do que vinha. Dom Sérgio, sua caminhada junto aos padres e agentes de pastoral da terra dos Manaós se transformou num grande ajuri, um grande mutirão. Missionário, despertando nos sacerdotes e no povo o apelo do Papa Francisco para uma igreja sempre em saída. E tudo sempre a partir de seu próprio exemplo de humildade. Sua palavra e sua presença estão sempre presentes nas comunidades das periferias e de Manaus, assim como também na zona rural. Ainda neste ano, quando da realização do seminário de preparação para o Sínodo da Amazônia, que foi feito pela FAES, aqui em Manaus, o senhor fez questão de, apesar de todas as dificuldades, acompanhar o cardeal Dom Cláudio Umes numa visita à comunidade do Tumbira, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. Mesmo depois de horas de viagem de voadeira, se entregou ao ofício da Eucaristia diante daquela gente simples da floresta. Simples também foi a comemoração do seu último aniversário, de 65 anos, Padre Valdeci. Foi na área missionária de São Francisco, no bairro de Mutirão, na zona norte de Manaus. A simplicidade e o acolhimento formatam o caráter de Dom Sérgio.
Agora mesmo, na última segunda-feira, deputada Terezinha, Dom Sérgio estava lá na área do Cruzeiro, na Cidade Nova, festejando 7 anos de sacerdócio do Padre Cairo. E nem um minuto se deixa abater. Dom Sérgio, esta homenagem que lhe oferece a maior comenda da Câmara Municipal, a Medalha de Ouro Cidade de Manaus, lhe entrego oportunamente em lembrança ao Dia do Padre, comemorado no último domingo, e antecipadamente festeja os seus 21 anos de ordenação episcopal, que serão celebrados amanhã, dia 9, no auditório do Centro Arquidiocesano São José. Celebrações do mês das vocações, o mês de agosto. Por isso, a partir de uma conversa que tive com Dom Tadeu, juntos resolvemos fazer deste momento uma festividade às vocações, lembrando também a trajetória de 12 sacerdotes que doam suas vidas ao serviço evangelizador na Amazônia. Dom Sérgio, como diz o Eclesiastes, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Quando o seu tempo à frente da Arquidiocese de Manaus passar, tenha certeza que seu lema episcopal estará sempre em nossas mentes e corações, e habitou entre nós. Vida longa e sábia a Dom Sérgio Eduardo Castriani. Vou pedir agora que o padre Zenildo possa usar o espaço, a tribuna, para falar muito rapidamente, desculpa a carga de emoção que tomou conta do meu espírito nesse momento, para falar sobre os desafios da nossa arquidiocese diante do Sínodo da Amazônia. O padre Zenildo fará breves palavras. Boa tarde para todos e para todas. Se a gente pode acrescentar alguma palavra ainda para enriquecer esse momento, a Jamile vai nos ajudar também com algumas breves imagens para nos situar, não é? Ou para reconhecer a nossa presença como igreja organizada em Manaus, a Arquidiocese de Manaus, diante desta realidade do Sínodo, inclusive em consonância com o que nós estamos celebrando, nesse momento, esse reconhecimento da atuação de Dom Sérgio Castriani. Pela introdução, então eu vou falar brevemente, assim eu espero conseguir, não é? Bom, podemos ir passando, não é? A nossa igreja de Manaus, ela atua de modo organizado, e nós estamos dentro desse contexto do Sínodo, evidentemente. No próximo slide traz uma palavra que tem sido chave nessa compreensão da atuação da igreja dentro desse cenário que o professor Vigílio já apresentava para nós, né? Eu, pelo menos, sintetizei nesta palavra de presença. A Igreja Católica, nesta região, e a igreja da nossa arquidiocese, tem uma proximidade com todas essas grandes questões, essa grande pauta da Amazônia, principalmente da vida das pessoas que estão aqui na Amazônia, né? Avante o que foi uma síntese desse processo de escuta. O Sínodo tem sido um grande processo de escuta, não é, das populações amazônicas, dos povos indígenas, da sociedade organizada também,
é um evento, é um acontecimento de igreja que também quer oferecer respostas para a atuação da igreja, não é? A gente se pergunta sobre a nossa identidade como igreja, o nosso agir como igreja, e também a nossa organização como igreja, os sujeitos eclesiais, não é? Bom, podemos passar os próximos slides, dado a brevidade do tempo. Queria chamar a atenção para esse aspecto aqui. A igreja que está na cidade, não é, e na nossa Arquidiocese de Manaus, que envolve também os outros 8 municípios, ela tem consciência dessa espinha dorsal da Laudato Si, que também vem marcando o Sínodo para a Amazônia, que é o conceito da ecologia integral. Em Assembleia Diocesana, porque a nossa Igreja Católica atua de modo organizado e ela debate a sua atuação, a gente destacou que, nesse aspecto de cuidado da vida, de ecologia integral, implicações para a nossa igreja passam pelo cuidado com família e juventude, passa pelo cuidado do interior, esse mais próximo da nossa arquidiocese, das nossas periferias também, pela superação da violência, pela questão da política e da cidadania, e por esses sujeitos que são muito atingidos dentro desse dinamismo perverso na nossa região, que são as populações indígenas e também os migrantes, uma realidade que a gente tem assistido de modo gritante aqui. Avante, nós podemos chamar a atenção que essa atuação acontece de modo organizado e a Igreja Católica ela tem um grande sujeito, um sujeito coletivo. A gente falou há pouco tempo de um sujeito eclesial, os cristãos leigos e leigas, o Egídio chamou aqui o destaque das mulheres, não é? As comunidades têm sido o grande sujeito de articulação, o grande sujeito de atuação, o grande sujeito de identidade. São as comunidades que são as grandes cuidadoras da vida a partir de uma perspectiva de antropologia cristã. Dentro desses sujeitos, ou desse sujeito comunitário, a gente tem uma grande força na nossa arquidiocese, que são os homens e mulheres, cristãos leigos e leigas, né, batizados. Aqui a nossa plenária está repleta desta presença também, que fazem acontecer a evangelização. Mas, para acompanhar Dom Sérgio nesta tarde, eu chamei a atenção para alguns sujeitos, não é? Poderíamos passar isto aqui. E, primeiro, dizer que, neste lugar, e também o professor Vigílio já chamou a atenção disso, não é? Ao refletirmos sobre o sínodo, que é uma reflexão que extrapola os espaços da comunidade eclesial, não é só um assunto de igreja, é um assunto convocado pela igreja para que toda a sociedade discuta, né? Uma casa como essa, desta metrópole, cuja importância já foi destacada, né? A gente humildemente apontou assim algumas implicações, não é? Da necessidade que nós temos como Arquidiocese de Manaus de aumentar a nossa interlocução com esta casa, não é? A necessidade também que nesta casa se estabeleça uma pauta que seja fruto de um processo de escuta. A dinâmica do sínodo tem sido possível por causa de escutas, não é? A dinamicidade, a organização ou desorganização do nosso sistema político não nos permite, muitas vezes, processos de escuta. Há muito mais jogos de interesses do que, de fato, uma escuta mais atenta que possa emergir das pessoas atingidas por essas dinâmicas na nossa região. A necessidade que esta casa participe de um pacto com a sociedade organizada, sobretudo na defesa dos grupos que são mais afetados dentro desses dinamismos maléficos, né, que massacram a vida da nossa gente, não é? A viabilidade, não é? Como é importante que nesta casa a gente possa ter um processo de discussão de viabilidade de serviços essenciais para o mundo urbano, como a questão da saúde, da educação, da segurança e da mobilidade também. E a força que é perene, é presente nesta casa também, uma força de incidência na reflexão, na construção e na viabilização de modelos de desenvolvimento. Seria muito interessante que a Câmara de Vereadores, não é, assim como a Igreja Católica em Manaus, pudesse também viver essa dinâmica da presença, não é, desse intercâmbio com a vida do nosso povo. Agora, eu queria chamar a atenção de um aspecto interessante. Eu tive a oportunidade de participar de encontros de síntese desse processo de escuta do sínodo, e vários relatórios chegaram, né, do Brasil e também dos outros países que fazem parte desta grande região da Panamazônia. E algumas populações indígenas não mandaram relatórios, mandaram desenhos.
o modo como eles compreendem, a sua cosmovisão, as categorias, não é? E nós, muito racionalmente, tivemos dificuldade de incluir esses desenhos na nossa síntese, não é? Eu queria chamar a atenção a algumas pautas que emergem na história da evangelização. Podemos passar adiante e perceber, podemos ir adiante, como que algumas pautas são presentes em imagens. Agora, então, a gente não propõe mais textos, mas imagens que são pautas do sínodo e que são pautas para a igreja nesta região. Por exemplo, a questão da terra, não é? A questão da terra. E aí está uma figura em memória que trabalhou na Comissão Pastoral da Terra e de uma grande incidência nesta pauta que o sínodo retoma também. Uma pauta seguinte que aparece em imagem é a questão dos territórios indígenas, não é? A figura de Dom Aldo Mongiano, que logo mais vai completar 100 anos, está na Itália, não é? E todo o trabalho que se fez na Igreja de Roraima até a demarcação, por exemplo, da reserva da Raposa Serra do Sol. Uma outra pauta que aparece em imagem, e que figura, né? Olha o cajado desse homem. A preparação das lideranças locais, não é? Como que emergiu, não é? Emergiram tantos sujeitos em nossas comunidades ribeirinhas a partir desses processos. É a figura de Dom Mário Clemente, que também está na próxima imagem, com o grande trabalho da Igreja em Tefé na formação dessas lideranças. Este é o bispo liderando o seu povo. Falar de liderança e falar também da formação de comunidades ribeirinhas. O trabalho de um homem como Gutenberg Regis, que ajudou muito nesta sujeição desse sujeito coletivo que é a comunidade eclesial. Uma outra imagem que nos traz também uma outra pauta, a tentativa, teimosa, diria até, na insistência de projetos alternativos de desenvolvimento que saíssem dentro desta lógica de mercado depredatória, não é? A bandeira de sempre de Dom Alcimar Magalhães, na região do Alto Solimões. E ainda, a gente acrescentando imagem nesta pauta, né? Todo o esforço da Igreja de se apresentar numa identidade enculturada, numa diocese, por exemplo, de uma predominância de populações indígenas, como é o caso do Rio Negro, e todo o trabalho dos salesianos, e aí de Dom Walter Ivan, bispo emérito daquela igreja, não é? Pensar na promoção humana é pensar na insistência da recuperação da cidadania. Esta é a imagem de um desbravador, não é? É um trator, esse homem, né? Sobretudo no que diz respeito à tentativa da promoção de homens e mulheres. Hoje ele é o grande apóstolo da Fazenda da Esperança, né? O Dom Mário Pascoaloto traz para nós essa pauta da integridade da pessoa nesse processo aqui do Sínodo para a Amazônia, não é? Se a gente pensar no mundo urbano, quem teve uma grande consciência do papel desta igreja dentro do espaço urbano foi o nosso arcebispo emérito, Dom Luiz Soares Vieira. O longo governo de mais de 20 anos à frente da nossa arquidiocese deu uma guinada para que a evangelização assumisse traços e caráter sempre mais urbano, né? Mas uma palavra, a gente define sempre essa modalidade de atuação da igreja. É presença. No discurso, o vereador Elias Emanuel lembrou das ocasiões em que Dom Sérgio se faz presente. Acontecimentos que podem parecer os mais simples possíveis, que não caberiam na agenda do arcebispo metropolitano, tem a presença de Dom Sérgio. E nas imagens seguintes mostram a última visita a qual o vereador Elias Emanuel chamou a atenção, que foi na ocasião da nomeação a arcebispo de Manaus. E ele estava sendo presença em pequenas comunidades, na celebração dos sacramentos, na vivência da fé com o povo, e podemos ir passando, no encontro e no convívio com pessoas e com gente simples, e na escuta. E esse é um gesto muito interessante, não é? Essa foto, pode voltar anterior, me chamou a atenção porque parecia assim um grande momento de acolhida e com, quem sabe, palavras de saudação ao bispo que está chegando. Depois eu fui tentar ler em detalhe nessas bandeirinhas, estava, na verdade, uma pauta de reivindicação dessas populações. Então o bispo chegava e nas bandeirinhas diziam bem-vindo, mas também diziam saúde, moradia, água, comunidade, que é o que aparece em destaque na foto seguinte, não é? Então eu acho que, pretensiosamente, e sem muita bajulação,
poderemos passar. Eu queria dizer o seguinte, né, que nós que estamos assistindo nesses últimos dias por causa da saúde, que o nosso bispo está se encurvando, hoje somos nós que nos curvamos diante dele para pedir a sua bênção, para rogar a sua atenção, para querer o seu cuidado, né? No Sínodo da Amazônia, acho que Dom Sérgio é a expressão dessa presença. Obrigado. Eu queria agradecer as palavras do Padre Zenildo, cumprimentar o pastor. E queria agradecer a presença de vários sacerdotes, freis que estão aqui conosco. E, diante de tudo que foi dito e colocado nessa solenidade, eu quero pedir, inclusive, desculpas a Dom Sérgio, porque poderia ter feito uma solenidade centrada apenas na medalha, mas quisemos fazer uma solenidade centrada no momento vivo e atual que a Igreja Católica vive e que se coloca à disposição de fazer um sínodo específico para essa região que ele tanto ama. Por isso, trouxemos os padres que têm trabalho voltado para essa região. Eu sei que muita gente gostaria de falar muito e tudo a Dom Sérgio, mas agora eu queria pedir que a gente pudesse se colocar em silêncio e ouvi-lo. Com a palavra, o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Bom, eu vou tentar falar, não é? Primeiramente, foi muito bom a homenagem aos padres. Porque são os verdadeiros heróis. Heróis. É muito bom estar com eles, os padres. O povo de Manaus é muito bom. E não tem nada. Eu acho que não devia falar, né? Não deu certo. Eu tentei, mas não vai dar. Eu ontem queria preparar um discurso, mas tive que preparar um artigo para Dom Cláudio, que hoje faz 85 anos. E é o grande homem da Amazônia. O artigo começa assim: Dom Cláudio é um príncipe da igreja. Que soube conquistar a nossa Amazônia. Dom Paulo, vocês sabem, é o presidente da Comissão da Amazônia e hoje é presidente da REPAM. E então eu escrevi esse artigo para ele. Vai sair domingo, não tem tempo para quem quiser ler, né? E por isso não tive tempo de preparar nada para hoje. O Zenildo também já ia falar, não podia ler o meu discurso. Era muita coisa, né? É o leitor oficial dos discursos. Arcebispo, atualmente, né? Mas muito obrigado. Muito bom estar aqui. Muito bom estar em Manaus. Também, né? Obrigado, boa tarde a todos. Eu sei que a hora já passa, mas
a gente já está se encaminhando para o final, porque ninguém mais vai falar. Eu queria só pedir ao Claudilon que brindasse 3 minutinhos de homenagem para o Dom Sérgio com um canto de pássaros. Dom Sérgio, o senhor que é o homem das entranhas da Amazônia, vai se emocionar com o que esse rapaz vai fazer para o senhor agora. 1 minuto. Primeiro, eu quero ser grato a todos, grato a Deus por estar aqui nesse momento. Eu sou Claudilon, mais conhecido como Passarinho. Nasci e me criei no município de Envira, hoje resido em Manaus há quase 12 anos. Mas, graças a Deus, eu estou aqui nesse momento, vendo uma homenagem histórica, uma homenagem merecedora, que é tanto do padre quanto do Dom Sérgio. Para mim, eu fico muito feliz em ver essas homenagens. Mas, lá dentro do roçado, eu comecei a imitar uns cantos de aves com 12 anos de idade. Hoje eu consigo reproduzir 37 aves. E para o meu amigo especial, Dom Sérgio, eu vou fazer o mais querido da nossa floresta. É um pássaro que canta uma vez durante o ano, que é quando ele está em reprodução ou está mudando suas penas. É um pássaro que, ao cantar, os outros todos se calam, diz a lenda. Mas a verdade é que é um pássaro que aproveita o silêncio da floresta e começa a reproduzir seu canto. E ele canta assim, o Uirapuru. Não é isso? Nós também temos o nosso sabiá, né? Existem várias espécies de sabiá. Eu vou fazer alguns aqui, pessoal, uns 3 mais ou menos, mas eu quero fazer um negócio mais lúdico, que é com as músicas, tá? Então, para começar, esse daqui também é o nosso sabiá da nossa região, chamado como sabiá laranjeira. É especial para o nosso amigo vereador Elias, que está quase em todos os cantos aqui em Manaus, né? Então, o nosso sabiá, ele voa em todos os lugares. E ele canta assim, o sabiá. Já que eu tenho meus 3 minutos, eu tenho que aproveitar bem aproveitado, né? Então, eu convido vocês a entrar nos encantos da natureza junto comigo. Vou fazer uma sequência de pássaro com uma música de um CD que foi lançado no Teatro Amazonas, minha também. Por favor.
muito grato. A deputada Dom Sérgio, queria lhe dizer que, por favor, deputada, diga aqui. Essa homenagem é uma coisa assim muito especial. E há uns meses atrás, nós aprovamos uma medalha Cidadão Amazonense para Dom Sérgio, de minha autoria, na Assembleia Legislativa. Então, quero já deixar convite a todos fazermos tão bonito, tão sincero quanto foi aqui. Parabéns, Elias. Obrigado, deputada Terezinha. Foi uma reunião verdadeiramente que deixou um pouco de solene, ficou muito de informal, meu caro Amauri, meu caro Carijó. Então, vou pedir que de pé possamos agora, em respeito, entoarmos o hino de Manaus. Agradecendo a paz, agradecendo a Deus pela paz deste ofício, usando das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada esta reunião solene em homenagem ao Dia do Padre e outorga de medalha de ouro, cidade de Manaus, a Vossa Excelência Reverendíssima, o Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. E convido a todos para um coquetel no segundo andar da nossa Câmara. Muito obrigado, Dom Sérgio, muito obrigado aos padres que aqui estiveram. Muito obrigado. Vereador Elias Emanuel, encerrando esta sessão solene que homenageou Dom Sérgio Eduardo Castriani. Continue com a nossa programação.